Olá, um bom dia para você, um bom dia para todo mundo. Está começando o seu AB1 dessa terça-feira, dia 1º de julho. 11 horas e 50 minutos, estamos juntos na telinha da TV Asa Branca, no G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay, tudo ao vivo. Para começar, vamos ver o que diz a previsão do tempo aqui para Caruaru, hein? A gente está vendo aí imagens ao vivo, tá vendo só como é que está a cidade nesse instante? O dia começou frio e é isso, ó. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus, né? E a temperatura mínima não deve passar dos 20 graus hoje. E nessa edição, nós vamos falar sobre a violência aqui em Caruaru, pessoal, porque nas últimas 24 horas foram registrados um homicídio e uma tentativa de homicídio, hein? Um homem foi assassinado ontem à noite no bairro Centenário, aqui na cidade. A vítima não teve o nome divulgado e foi morta a tiros. E na manhã de hoje, uma tentativa de homicídio foi registrada no Jardim Panorama. A gente vai trazer os dados da Secretaria de Defesa Social desse ano, com todos os detalhes daqui a pouco. A Yali Guimarães está ao vivo nesse AB1 e vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira. Vai começar o Festival de Inverno de Garanhuns e o G1 está de olho no valor do cachê dos artistas que vão se apresentar durante o evento. Não é isso? Yali, um bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o AB1 de hoje. O São João acabou, mas a expectativa agora é para o Festival de Inverno de Garanhuns. E a Prefeitura já divulgou no Diário Oficial os valores dos cachês dos artistas que vão se apresentar durante o festival. E claro que a gente do G1 já está acompanhando tudo isso. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes sobre esse assunto. Almir. Combinado, Ayali. Até daqui a pouquinho. E hoje tem o Minha Comunidade com mais uma cobrança muito importante, hein? Nessa terça-feira, vamos falar sobre o presente e o futuro do Autódromo de Caruaru. Bom, no presente, o que se tem é um grande equipamento em um aparente estado de esquecimento. E a pergunta é, o que será feito sobre o futuro desse autódromo? Nós vamos em busca de uma resposta hoje, aqui no AB1. Dia 1º de julho de 2025 estaremos aqui. Pronto, estou à disposição a todo mundo que puder nos ajudar e de vocês também da TV Asa Branca, para que a gente consiga juntos transformar isso aqui num grande equipamento, numa grande arena, para que todo mundo venha aqui sentir as emoções que tiveram ao longo desse tempo da história aqui do Autódromo Ayrton Senna. Então, também ao vivo com a gente tem Priscila Martins, Leonardo Costa e Gessé Acioli. Priscila vai fazer a cobrança de hoje dessa demanda do Minha Comunidade. Será que vem notícia boa por aí ou não? Hein, Priscila? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você. Bom dia aos meninos aí também do jornalismo. Todos vocês que estão acompanhando a AB1. Pois é, nós estamos aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna, muito vento por aqui, um friozinho daqueles, mas para cobrar a revitalização desse espaço, um espaço que aparentemente foi esquecido. A gente já mostrou aqui algumas situações anteriores, inclusive o comprometimento do poder público em revitalizar, requalificar. Voltamos aqui hoje para ver se algo já começou a ser feito e daqui a pouquinho você vai ver, né, que por enquanto nada aparente está sendo feito por aqui e a gente continua cobrando então a entrega deste equipamento para a população. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Ok, Priscila. Leonardo vai falar sobre os problemas da comunidade também, porque lá em Garanhuns tem morador preocupado e a gente vai saber o que é que está acontecendo por lá. Leonardo, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. A preocupação é na rua Chico Mendes, no bairro Jardim Petrópolis. Olha só, esse ponto aqui da rua virou espaço de descarte irregular de lixo. Ontem foi limpo, mas hoje as caçambas já voltaram a despejar qualquer tipo de material de obra, material também de resto de árvore, e isso tem afetado demais a população. Inclusive já tem casa aqui que os moradores não podem morar, além do mau cheiro, porque o esgoto está estourado por aqui também, viu, Almir? Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Isso, preocupações da comunidade com Leonardo, com Priscila, e Gessé vai trazer informações boas, hein? Vai falar sobre cursos na área de tecnologia da informação e de economia criativa que estão sendo oferecidos pelo Senac. Será que as inscrições já estão abertas? Estão ou não, hein, Gessé? E mais, esses cursos são gratuitos? Conte pra gente. Um bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Pois é, uma terça-feira que começa com novidades boas, né? Como você bem trouxe aí, as inscrições estão aí disponíveis para quem quiser acessar esses cursos, cursos que são feitos pelo Senac, junto com o Porto Digital e também com parceria com o governo do estado. São cerca de 500 oportunidades, então imagine só o quanto de oportunidade tem aí. A gente vai trazer as informações daqui a pouquinho também. Quem pode se inscrever, como é que se inscreve, como é que faz para participar, até porque é gratuito, então a turma já fica ligada aí, caneta e papel na mão, que daqui a pouco a gente chega com essas informações importantes para começar bem a terça-feira e o mês de julho, Almir. Exatamente, Gessé, Leonardo, Priscila, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e em instantes a gente vai trazer dicas muito importantes para as férias da criançada nesse mês de julho. Existem atividades criativas que podem evitar o uso das telas digitais, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, 11h56 agora. E o seu AB1 está de volta, 11 horas e 58 minutos. A gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui na Princesa do Agreste nessa terça-feira. A imagem está aí congelada, a imagem ali da Avenida Rio Branco. Esse sinal é pela internet. São as câmeras do Centro Integrado de Monitoramento do município, mas a gente tem uma ideia de como está o centro da cidade nesse instante. E olha, em menos de 24 horas, Caruaru registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio. Ontem à noite, um homem foi assassinado no bairro Centenário. A vítima não teve o nome divulgado, foi morta a tiros. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados. O corpo do homem foi levado para o IML de Caruaru e a Polícia Civil informou que já está investigando esse caso. E na manhã de hoje, uma tentativa de homicídio foi registrada no Jardim Panorama. Um homem ainda não identificado foi atingido por tiros e levado para uma unidade de saúde. Então a gente tem aqui alguns números que mostram esse cenário de violência aqui em Caruaru, hein? Porque de janeiro a maio desse ano foram registrados 46 homicídios na cidade, sendo 7 casos em janeiro, 8 casos em fevereiro e mais 8 registros em março. No mês de abril, também foram 8 pessoas assassinadas aqui em Caruaru. E o mês de maio fechou com 15 registros desse tipo de crime. No mesmo período do ano passado, foram 51 homicídios. Esses dados são da Secretaria de Defesa Social. Os números do mês de junho ainda não foram divulgados e a gente vai seguir acompanhando esse cenário delicado também aqui na capital do Agreste. Falta 1 minuto para o meio-dia, chegou a hora do Minha Comunidade. A cobrança de hoje não é nova, é um problema antigo que você tem acompanhado com a gente. A gente vai falar sobre o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Aliás, a gente vem cobrando a reativação desse equipamento faz tempo. Priscila Martins está ao vivo e tem as informações para a gente. A grande pergunta é essa, será que tem novidades positivas por lá? Priscila, uma boa tarde para você. Oi, boa tarde para você, Almir, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no Autódromo Internacional Ayrton Senna, como você pode ver, continua, gente, do mesmo jeito que a gente vem mostrando há algum tempo, né? Um cenário de abandono, mato alto, muito lixo por aqui, né? Fezes de animais e até de pessoas, viu? Nesse espaço. E aí a gente se pergunta, né? Quando será que o Autódromo Internacional Ayrton Senna será entregue à população? A gente quer lembrar que a cobrança daqui surgiu desde quando foi um comprometimento do poder público, da atual gestão, de que este local aqui seria revitalizado. Inclusive da gestão anterior, né? A gente já acompanhava as cobranças da própria população relacionadas ao Autódromo Internacional Ayrton Senna, da saudade que as pessoas, principalmente do setor automobilístico, né, têm
daqui, deste local, das competições que já foram realizadas aqui, da importância cultural, turística, da movimentação econômica que esse espaço pode gerar. E aí, em determinado momento, nós conversamos com a atual gestão do Poder Público, que disse que esse espaço seria revitalizado, requalificado. No início teve confusões em relação às datas, né? Em algum momento foi dito que já tinha projeto, que já tinha licitação. Em outro momento já não tinha mais nada, não tinha projeto, não tinha licitação. Em um momento tinha a construção de um muro, em outro momento não fazia parte do projeto atual. E aí a gente vem acompanhando, né, essas questões e tentando entender o que é que está acontecendo aqui. Você vai ver agora na reportagem um pouquinho dessa cobrança nossa, desde quando começamos e todas essas fases, né, que nós estamos conversando aqui agora. O que é que precisa ser feito, quando será feito e até do último ao vivo, que a gente estava com uma presença do Poder Público aqui, da Prefeitura de Caruaru e um comprometimento. Veja agora na reportagem. Opa, uma movimentação diferente por aqui. Esses homens estão realizando serviços em parte do muro do autódromo que estava caído por muitos anos. Do lado de dentro, nada novo, tudo igual ao que estamos mostrando pela 5ª vez no AB1. Com essa movimentação em torno do muro do autódromo, será que agora vai? O Autódromo Internacional de Caruaru Ayrton Senna, inaugurado em 1992, possui uma pista de 3.180 metros de extensão. É conhecido por ser um circuito de média velocidade técnico. A Fórmula Truck desempenhou um papel importante em sua internacionalização, tendo corridas em Caruaru desde 1995. Mas há anos o espaço sofre com o abandono. Quem vive na área há muito tempo também sente a falta de não poder contar com equipamento. É o caso do empresário Elton Andrade, que fala do impacto negativo, tanto esportivo quanto financeiro. E o quanto Caruaru perde em não oferecer o espaço em condições de funcionamento. Só uma empresa que promovia eventos fazia 10. O pessoal do motociclismo, acredito que seriam mais 10. Vinha eventos nacionais para cá, acredito que a última Copa Truck foi em 2017. Um evento magnífico para a cidade, movimentando toda a cidade na rede hoteleira, restaurante, posto de gasolina. Então, assim, é o pré-evento, o durante o evento e o pós-evento. A última vez que estivemos aqui, o repórter Franklin Portugal relembrou das grandes emoções já vividas neste lugar. Onde está a emoção a cada reta? Cadê a ousadia em uma curva? Tudo isso faz parte do passado e ecoa. O passado de competições desperta saudade e nostalgia. Já o presente só mostra decepção e o autódromo tomado pelo mato e o rebanho que pasta por aqui diariamente. Por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado, houve um aporte de R$140 mil para que uma empresa faça uma consultoria técnica e estudo preliminar. Em 31 de janeiro deste ano, fizemos uma matéria sobre uma licitação estadual para o autódromo. Palco de grandes emoções através do automobilismo, o Autódromo Ayrton Senna em Caruaru sofre com a situação de abandono. Mas os pilotos entusiastas ganharam mais um capítulo de esperança. É que o governo do estado, através da Agência de Desenvolvimento, a ADEP, deve aportar cerca de R$140 mil para uma empresa que vai analisar os pontos técnicos para a requalificação do espaço. Com essa nova informação, a expectativa para que a requalificação de fato aconteça gera otimismo em quem espera contar com equipamento no futuro. Mas até agora nada de novo por aqui, além do muro. No ao vivo, uma explicação para os atrasos e uma nova promessa na última vez que estivemos aqui. A gente abriu um TAP, que é o termo de ajustamento, termo de autorização de projeto, para que a gente consiga exatamente juntar essas informações, começa a fazer todas essas informações que estão em separado, aí a gente já vai começar isso. Dia 1º de julho de 2025 estaremos aqui. Pronto, estou à disposição a todo mundo que puder nos ajudar, e de vocês também da TV Asa Branca, para que a gente consiga juntos
transformar isso aqui num grande equipamento, numa grande arena, para que todo mundo venha aqui sentir as emoções que tiveram ao longo desse tempo da história aqui do Autódromo Ayrton Senna. E nós voltamos pela 5ª vez, então, para acompanhar e, claro, questionar. Até quando, minha comunidade? Tá aí, né, gente? A situação é bem complexa, até porque o secretário disse, você viu aí, né, até pediu apoio à população, à TV Asa Branca, para que esse autódromo consiga, de fato, ser entregue à população. A gente não sabe como ajudar, a não ser cobrar, né? O poder da população e o poder de todos nós, né, enquanto imprensa, é cobrar ao poder público que isso seja feito, né? E já reunir as informações, como ele mesmo disse, licitar, fazer o projeto, dar início à obra, ou seja, antes disso, assinar a ordem de serviço, isso tem que ser feito pelo poder público. Então, eu não sei de que outra forma a população e a TV Asa Branca pode ajudar para que isso aqui seja entregue. O que eu sei é que olha como está a situação. Inclusive tem um equipamento de topógrafo ali, ó, um topógrafo que está ali, não tem ninguém, ele só está ali, abandonado mesmo, né? E a gente não sabe, de fato, o que é que está sendo feito, o que é que está acontecendo. A gente marcou ao meio-dia com o nosso entrevistado, que é o secretário, essa mesma pessoa que você viu aí na reportagem, para estar aqui hoje ao meio-dia. Só que, deixa eu olhar aqui no celular, 12:07 agora, né? Ele está um pouquinho atrasado, ele não chegou até então. Então, nós vamos continuar tentando essa resposta. E daqui a pouquinho, quem sabe, a nossa produção entrou em contato, ele disse que está a caminho, então daqui a pouquinho, quem sabe, a gente pode voltar para ter uma resposta definitiva, né? Para que ele possa explicar, então, de que maneira a gente pode ajudar e o que é que está sendo feito. Ô, Almir, daqui a pouquinho a gente volta. Eu já tenho aqui a data de retorno, né? Mas eu acredito que daqui a pouquinho a gente volta, então a gente marca no calendário daqui a pouquinho. Até já. Ok, Priscila, vamos continuar aí então com essas informações ao vivo do Minha Comunidade de hoje. Até já! Bom, e agora a gente vai para o momento WhatsApp, hein? É o seguinte, quem mandou um vídeo para a gente foi o Maurílio Andrade, ele mora no Alto da Balança, aqui em Caruaru, e está reclamando de um esgoto estourado. Vamos dar uma olhada? Olha aqui a situação da rua José Marcelino de Araújo, como é que se encontra. Aqui no bairro Alto da Balança. É tudo assim, ó, esgoto estourado. Isso já vem mais de quase 10 anos que a gente vem sofrendo com isso aqui. Não tem por onde passar, a situação tá aqui, ó, é essa. Há mais de 10 anos a gente vem lutando aqui para ver se consegue resolver isso aqui. Mas não tem jeito não, eles vêm, consertam, quando é com 8 dias tá na mesma situação. Difícil demais uma situação como essa, hein? Difícil demais como a gente viu. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente, né? Inclusive a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, que informou que vai enviar uma equipe de manutenção ao local para executar o serviço de saneamento até o final dessa semana, hein, Maurílio? Até o final dessa semana, o pessoal ficou de aí para resolver esse problema tão antigo e a gente vai seguir com essa esperança para que tudo isso aí seja resolvido. Tá demais essa situação, não é, pessoal? E você também pode enviar a sua denúncia para a gente por meio do nosso WhatsApp 99198-8212. E a gente segue mostrando os problemas de comunidade em outros municípios também. Dessa vez, pessoal, a gente vai para Garanhuns. Os moradores da rua Chico Mendes, que fica no bairro Jardim Petrópolis, estão bem preocupados. Então a gente vai até lá para falar com Leonardo Costa. Leonardo, uma boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, essa é a situação da rua Chico Mendes aqui no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns. Ontem teve limpeza por aqui, o pessoal da prefeitura veio, tirou boa parte dos entulhos, mas hoje, por exemplo, quando eu cheguei aqui, cerca de meia hora, 2 caçambas vieram e despejaram todo tipo de material. Por exemplo, resto de obra e até mesmo de material de poda de árvore. Aqui a situação está tão complicada que 2 casas já foram condenadas e os moradores não podem
podem mais acessar as suas casas. Ao fundo tem ali o esgoto da Coab 2 e aí quando o pessoal da prefeitura também vem fazer essa limpeza, termina caindo muito material na parte do fundo. Eu vim aqui, conversei com os moradores, a situação é bem complicada, porque também tem a questão do esgoto que termina ficando estourado e aí quando a chuva vem muito forte, esse é um ponto baixo da rua e aí as casas terminam sendo inundadas também. Então a gente vai acompanhar essa reportagem, daqui a pouco eu trago o posicionamento ou não da prefeitura. Vamos acompanhar. Na rua Chico Mendes, no bairro Jardim Petrópolis, o entra e sai de caçambas é constante. Elas despejam de tudo, restos de obra, metralhas e outros materiais. O trecho virou ponto de descarte irregular de lixo. O sofrimento da gente aqui é grande, porque no inverno é lama, no verão a poeira é grande, né, nesse local. A galeria está estourada, já tem mais de 5 anos que essa galeria está estourada ali no final da rua. E as trovoadas aqui. Além do lixo, outro problema agrava ainda mais a situação. O esgoto que escorre livremente pela rua sem nenhum tipo de canalização. A situação preocupa os moradores, especialmente quem vive ali há muitos anos, como Dona Júlia. A dificuldade é que a gente fica aqui, entrega os ratos e as baratas. Olha, aqui eu já falei até com o prefeito. Silvado, como é que pode? Você botando entulho, muitas caçambas desce. Você bota tudo que é de inseto. E falei com ele que do outro lado, atrás, é o esgoto da Coab 1. Como é que pode botar entulho sem ter os tubos? Eu disse a ele que poderia ele aterrar, se tivesse os tubos, não era? Podia encostar até nas outras casas. Agora não tem tubo, aí vai chovendo e vai abrindo uma tapera, arriscado engolir essas casas da gente toda. Porque a tendência, se for caindo barreira, vai engolir tudo. A rua também sofre com sérios problemas de mobilidade. O acúmulo de entulho dificulta a passagem e já contribui até para a condenação de algumas casas. O terreno cede com mais facilidade, colocando famílias em risco. A situação aqui na rua Chico Mendes é crítica. Os moradores cobram uma resposta urgente do poder público. Segundo eles, desde dezembro de 2022, a prefeitura prometeu resolver o problema, mas até agora nada foi feito. A comunidade pede fiscalização, limpeza e respeito. Eles querem recuperar o direito de ir e vir com dignidade. Nós sofremos aqui há vários anos e o prefeito que prometeu vir fazer o serviço até hoje não compareceu para vir resolver o problema aqui no final da Chico Mendes. No verão, muita poeira, no inverno a gente vê aí o esgoto, né? Tomando conta desse espaço e fica difícil, como a moradora falou, principalmente a questão de saúde pública. A gente conversou com a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura mandou uma nota para a gente, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, informa que a coleta de lixo no Jardim Petrópolis ocorre regularmente 3 vezes por semana, às terças, quintas e sábados, seguindo o cronograma padrão dos demais bairros da cidade. A gestão municipal pede a compreensão e colaboração dos moradores para que realizem o descarte do lixo de forma correta nos dias adequados, contribuindo assim para a limpeza e o bem-estar de toda a comunidade. A gente lembra também que não só os moradores precisam ter essa conscientização, principalmente aqui do Jardim Petrópolis, mas de toda a cidade, porque as caçambas e caminhões que aparecem por aqui não são só do bairro, né? Então tá aí a nota da Prefeitura, fica a conscientização, principalmente porque é questão de saúde pública e meio ambiente. Almi. Sem dúvidas, Leonardo, sem dúvidas. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. E a gente vai seguindo com o AB1, meio-dia, 14 minutos, a gente volta com o Minha Comunidade. A Priscila continua lá no Autódromo Internacional Ayrton Senna e vai trazer as informações atualizadas para a gente agora. Priscila. Oi, gente, estamos de volta. Como eu comentei agora há pouco, né, o secretário de Projetos Estratégicos Especiais, né, acabou de chegar, é o Pedro Augusto. Inclusive, gente, ele vai tirar muitos esclarecimentos nossos aqui, vai esclarecer muita coisa aqui pra gente, que é em relação, então, ao autódromo. A gente disse agora há pouco que a gente não consegue saber o que é que já tem para poder começar a ser feita a obra. Secretário, o que é que já tem para que a gente comece a entender que isso aqui em breve será requalificado e revitalizado, né, pela Prefeitura? Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente
pela segunda vez com vocês para esclarecer aqui a todo mundo o que está sendo feito com relação ao autódromo. A gente vem trabalhando desde o início do ano aí com relação a tudo isso. O que é que a gente já avançou? A gente começou já a fechar todo o autódromo, o muro já está sendo fechado, requalificado, para que a gente tenha um equipamento fechado. Só para você ter ideia, essa semana passada eu pedi para que viessem tirar as abelhas daqui, tá certo? Mas as pessoas ainda continuam com vandalismo, roubaram aqui toda a única banheiro que tinha aqui, roubaram tudo de dentro, tiraram toda a parte de PVC em cima do teto. Então ainda continua esse vandalismo. A gente precisa que isso seja fechado, que a gente tenha um controle para que não seja, as pessoas não entrem para isso. Por isso começar pelo muro. Isso, então a gente fez. O que é que está acontecendo hoje? Hoje a gente está no grupo de trabalho dentro dos escritórios, a gente recebeu o laudo da FIA com relação a todo o sistema de segurança que tem que ser implantado aqui para que a gente não perca a certificação. Então a gente está trabalhando no projeto dentro disso para que a gente coloque a pista. Hoje o pessoal da topografia está aqui fazendo novamente toda a análise, conferindo todas as quedas com relação a toda a pista. Ou seja, deixa eu te interromper. Eu disse agora há pouco que a gente não sabe se tem projeto. Ele já chegou me mostrando no celular o projeto, então já tem projeto. Eu disse também que aquele aparelho, vou pedir para o Matheus Guerra, que é o nosso repórter cinematográfico, mostrar que aquele aparelho estava ali, topógrafo, e a gente não sabia, né? Parecia estar abandonado. E ele já me explicou que não, que aquele aparelho está ali e ele precisa ficar ali daquela forma fixo, porque ele está fazendo que trabalho? O topógrafo está rodando na pista. Então ele sai fazendo marcações e via Bluetooth sai fazendo todas essas marcações para que a gente bote no projeto toda a parte de drenagem, qual é a inclinação da pista, para a gente poder saber se a gente vai tirar 12 centímetros, 13 centímetros, do que é que vai ser tirado do asfalto para ser colocado outro novo. Então ele está fazendo esse trabalho, começou ontem, era mais ou menos 9 da manhã, ele vai passar o dia hoje também todo para fazer toda essa parte. Ele sai fazendo 4 marcações, 3 passos para frente, marca de novo e assim vai na pista inteira. Por isso que ele fica ali fixo, para a gente ter um ponto de partida como se fosse um marco zero. Entendi. Aí a pista vai ser duplicada e vai ter uma área de convivência do nosso lado aqui direito, né? Isso. A gente está projetando aqui, já está no projeto que a gente vai ter na entrada do autódromo uma área de convivência, tá certo? Que as pessoas cheguem no autódromo pela entrada. Aí tem uma área de convivência, então a gente está projetando tudo isso para que dá conforto. A gente já sabe, já está definido que o autódromo vai funcionar para todas as pessoas de manhã, de tarde e à noite. Tá? A gente vai fazer um alargamento de uma parte da pista. Na curva do S, a gente já sabe que a gente vai fazer um alargamento por conta da curva final, por conta de segurança. Então tudo isso a gente está trabalhando no projeto, a gente já sabe, define provavelmente. A gente quer aí que a gente tenha mais 1 mês e meio, 2 meses de definições com relação a isso. A gente já começou a orçar com relação a todo o asfalto que vai ser usado, com as especificações que foi passado sobre as confederações, com tudo. A gente está todo mundo fazendo reunião. Ontem a gente teve reunião para que a gente estivesse trabalhando isso. Segunda-feira a gente já tem outra reunião marcada. Para isso, a gente vai fazer agora reuniões semanais para que a gente agilize todo esse processo aqui. Ô secretário, aí depois de tudo isso é que abre uma licitação? Correto, isso. A gente está fazendo toda essa parte de edital de licitação. Tá? A gente está fazendo as cotações de valores com relação a toda a estrutura. Só para você imaginar, a gente está fazendo aqui desde o asfalto até um vidro, até um ar-condicionado, até o que a gente vai fazer, quanto é que a gente vai precisar de cimento, de areia, de brita, o que é que a gente vai precisar de pneu para poder fazer na área de segurança. Então tudo isso é tempo que a gente está se doando. Eu quero inclusive dizer que o grupo de trabalho aqui, ele é envolvido entre a Prefeitura de Caruaru, o governo do estado também com isso e as confederações, Federação e FIA, todo mundo junto para que a gente faça desse autódromo aqui o que ele sempre foi e grandioso como ele é. Ok, nosso tempo esgotou, mas é preciso explicar, gente, que como não tem licitação ainda, a gente não consegue falar em prazo, né? E é importante também dizer, na última entrevista, na verdade no último ao vivo que a gente esteve junto, o senhor falou sobre a colaboração da população da TV Asa Branca. Eu entendo que a colaboração da TV Asa Branca é essa cobrança que a gente está fazendo, é mostrar o andamento. De que outra maneira, secretária, a população pode ajudar para que o poder público entregue isso aqui?
Olha, inicialmente a gente vai fechar o muro, a gente vai ter essa administração e gerenciamento para que a gente consiga, que a gente tenha um controle de que isso aconteça. A gente já pediu para que fosse renovado a energia para cá, para a gente colocar refletor aqui dentro para diminuir, inibir isso. A gente também vai botar câmeras de segurança aqui, tá certo? Mas a gente pede à população, como eu estava dizendo agora há pouco. A gente tirou a abelha, o pessoal veio aqui, o único banheiro que funcionava para o vigia da noite, não tem mais privado, não tem mais pia, não tem nada, roubaram tudo. E a gente fez a primeira sala, que era para a gente colocar algumas coisas para fazer de almoxarifado, levaram o teto. Pronto, então a população pode ajudar denunciando, né? Se tiver, se vê alguma coisa por aqui. A gente marca no calendário. Muito obrigada, viu? A gente fica sem palavras para agradecer a tua presença aqui hoje. É importante isso pra gente. A gente está aqui, ó, voltando no dia 30 de setembro, Almir. 30 de setembro nós vamos voltar aqui para ver o que é que já andou, se já tem dado suficiente para uma licitação e quem sabe uma previsão para a entrega desse equipamento tão esperado pela população de Caruaru. Mais uma vez, muito obrigada e eu volto contigo, Almir. Priscila, muito obrigado também pelo Minha Comunidade de hoje, por todas as informações, essas atualizações são muito importantes para a população aqui de Caruaru e da região inteira, não é? Muito obrigado e um bom trabalho para você. Porque é assim, não é, pessoal? Esse autódromo é um gigante mesmo, é um equipamento enorme, mas é um gigante que precisa retomar as atividades. É essa a finalidade. Precisa sair desse estado aí de esquecimento para ajudar no desenvolvimento da cidade e da região inteira. Porque é aquela história, uma competição esportiva movimenta a economia de uma cidade e movimenta muito. E se essa mesma competição é regional, é estadual ou nacional, aí é que essa movimentação aumenta em todos os setores, comércio, turismo e por aí vai. Então, a gente vai seguir cobrando essa recuperação do autódromo de Caruaru, por isso a gente reforça aqui no estúdio também, no dia 30 de setembro, a gente vai retomar essa demanda aqui no Minha Comunidade. Agora vamos para o intervalo. Na volta, para a gente descontrair, tem os gols do GE. Aí a gente vai curtir as feras da nossa região quando o assunto é bola na rede, hein? A gente volta já, 12h, 23 minutos agora. Muito bem, o seu AB1 voltou, 12h, 24 minutos e a gente vai aproveitar para dar mais uma olhadinha na movimentação do trânsito. Agora a gente olha para o centro da cidade ali na rua Vigário Freire e todos esses veículos, hein? Motos, carros, todo mundo circulando ali, saindo da Capitão João Velho e seguindo o seu destino, né? Imagens ao vivo para a gente nessa terça-feira no seu AB1. E vamos para a redação, porque tem as informações do G1 Caruaru e região também. A Yali Guimarães está chegando, está ao vivo com a gente. Quando passa esse período aí de São João, pinta aquela expectativa para o Festival de Inverno de Garanhuns. E o G1 também vai acompanhar o evento e o valor do cachê dos artistas. Não é isso? A Yali, boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Festival de Inverno de Garanhuns já é agora no mês de julho, de 10 a 27 de julho. E a Prefeitura já divulgou no Diário Oficial os valores dos cachês dos artistas que vão se apresentar durante o festival. O maior cachê é o da dupla, que vai ser pago, né, o da dupla Bruno e Marrone. Eles vão se apresentar no dia 17 de julho e vão receber R$704 mil para poder cantar aí no FIG. Em segundo lugar, tem a cantora Mário Fernandes e também Matuê e César Manotti e Fabiano. A gente tem uma arte aí com os maiores cachês dos artistas que vão se apresentar, a gente pode conferir nessa arte, né, os 20 maiores cachês. Entre eles estão Bruno e Marrone, Mário Fernandes, Matuê, César Manotti, Fabiano e Isa com 390 mil. Lembrando que Bruno e Marrone estão em primeiro lugar aí nesse valor que vai ser pago. A gente lembra que o Festival de Inverno de Garanhuns vai acontecer de 10 a 27 de julho. E a gente vai ficar aí acompanhando não somente essa questão dos cachês, mas também toda a programação do festival. Almir. Exatamente, Ayali. No G1 também tem informações sobre o concurso nacional unificado, hein? É isso mesmo, esse concurso, o edital, a segunda edição dele, que é esse ano, o edital já foi divulgado. O concurso nacional unificado vai oferecer aí uma seleção, né, com mais de 3 mil vagas disponíveis
para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários vão variar entre R$ 4.000 e R$ 17.000. As inscrições começam a partir de amanhã e vão até o dia 20 de julho. Essas inscrições vão ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do concurso. Mas é necessário prestar atenção, porque dessa vez o processo seletivo vai contar com um único edital. Nesse edital vão constar informações detalhadas sobre as vagas, salários, o conteúdo das provas, critérios e também a classificação e a composição das notas fiscais. Aqui no G1 já está disponível esse edital e também o link da inscrição que já começa amanhã. Almir. Certo, Ayali. Sobre vacinação, quais são as informações no G1 da vacinação aqui em Caruaru? Por exemplo, a gente está nesse período já chuvoso, tem que reforçar o cuidado dos adultos, principalmente em relação à criançada. Então, qual é a situação aqui na cidade, hein, Ayali? Olha, uma informação muito importante. A Prefeitura de Caruaru divulgou que hoje à noite vai ter vacinação aqui na cidade. Vai ser a vacina contra a gripe e também a vacina contra o HPV. Essa vacinação vai acontecer de 5 horas da tarde até 8 da noite em um ponto que foi montado próximo ali à estação ferroviária no centro de Caruaru. A gente lembra que a vacina contra a gripe é para o público em geral, de bebês acima de 6 meses. Já a vacina contra o HPV é destinada a meninas e meninos de 9 anos até 19 anos. Mais informações tem aqui no G1. Almir. Ayali, muito obrigado então pelos destaques do G1 nessa terça-feira. Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã. Valeu. Vamos seguindo, pessoal, porque chegou esse período aí das férias para garotada, hein? E os especialistas dizem que é muito importante ocupar o tempo dos pequenos com criatividade, até para evitar o uso excessivo das telas. Vamos conferir? Play no período em que a criançada vai ficar mais tempo em casa. Ou não. É que julho é mês de férias, alívio para os estudantes e uma dose de preocupação para os pais. O que fazer para essas crianças aproveitarem as férias mais distantes das telas? Este é o Bruno, de 5 anos. O horário da manhã naturalmente estaria na escola, mas como é julho, ele está em casa com o tempo aberto para a brincadeira. Camila, mãe de Bruno, tem planos. Muito difícil, né, para que você que é mãe que trabalha, tentar conciliar, né? Até porque julho é um mês em que a gente não consegue tirar aquelas férias como em janeiro. Então a gente utiliza realmente o recurso de colônias de férias, de realmente ter um momento de trazer ele para as áreas comuns aqui no apartamento e gerar esse momento de descontração para ele. Para o pai do menino, o grande desafio é alinhar a disposição com os horários de descanso após um dia inteiro de trabalho. Outra dificuldade é tirar os filhos da tela, mesmo quando nós, os adultos, estamos quase que o tempo todo diante de uma tela de celular. As férias são dele, mas a gente não está de férias. Então a gente tem que se conscientizar, se policiar também, que às vezes a gente chega em casa cansado, ou na hora do almoço cansado, e a gente vai para a tela. Então eu percebo muito de Bruninho, não sei com as outras crianças, que se a gente está se ele está um pouquinho entediado em casa e a gente está na tela, ele quer ficar na tela, obviamente. Então a gente tem que sair dessa inércia, desse comodismo, descer para cá, ou fazer alguma brincadeira com ele. Aí pronto, fez alguma brincadeira com ele, entreteu ele de outra forma, pronto, ele esquece dela. Bruninho é uma criança muito tranquila, no quesito, se você tiver atividades, ele realmente se encara na atividade. Então, ele não procura celular, ele não procura televisão, apesar de gostar muito de cinema. Então, que gera um outro passeio que a gente tem para fazer com ele. Então, a gente vai se desdobrando, né, entre cansaço, entre correria, mas também para dar essa atenção a ele nesse período de férias. Eu mesmo fiz isso. Antes de iniciar a colônia de férias, as meninas puderam brincar em casa, com pinturas, desenhos, massinhas de modelar e passeios em praças pertinho de casa. Fazendo assim, foi muito mais barato e alguma dúvida que elas gostaram? Claro que amaram, né? Para essa psicopedagoga, as férias não podem ser momentos de completa inatividade. O ideal nessas férias é mexer um pouquinho no material pedagógico, né? Arrumar o que foi passado, organizar esse primeiro semestre que passou, mexer no material pedagógico dela, né? Se ela já tiver o hábito de leitura escrita, fazer alguma coisa direcionada a isso, uma palavrinha cruzada,
algum brinquedinho onde você possa trabalhar o alfabeto, algumas coisas que possam direcionar ela ainda no mundo pedagógico, né? E claro, sim, sem dúvida nenhuma, brinquedos, né? Brinquedos artesanais, quanto mais puder nesse inverno, né? Que a gente fica muito paradinho, utilizar alguns brinquedos que você possa confeccionar, né? Materiais reciclados, garrafa, caixinha, que as crianças possam realmente utilizar sua mãozinha, se cansar um pouco, né? Para criar aquele brinquedo, a gente consegue manter elas mais um pouquinho atenciosas e distantes desse mundo tecnológico. E deixar as crianças passar muito tempo diante da tecnologia pode ser perigoso. O perigo da gente não dar uma atenção a isso, né, às telas, né, porque às vezes o pai diz assim, eu deixo uma hora, né, mas sem querer deixa 3, né. O que ocasiona, né, dentro dessa interface é justamente trazer uma acomodação atencional. E essa criança que nessas férias vai ter mais uso de telas, de TV, desse material tecnológico, o que a gente visiona que quando for em agosto ele retorne à aula mais chorosos, mais hiperativos, mais dispersos, mais acomodado, aquela criança que não quer ficar na escola, que não quer fazer a tarefinha, e vai dar muito mais trabalho. Então, é melhor condicionar agora. Para o Bruninho, bom mesmo é brincar. Pois é, e por falar nesse período de férias, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com a gerente do SESC Caruaru, Conceição de Paulo, para falar sobre a colônia de férias do SESC para esse mês de julho. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. Agora vamos falar sobre alguns cursos que estão sendo oferecidos de graça por meio do programa de extensão de um centro universitário aqui de Caruaru. É o projeto Férias no Campus que começa hoje. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar com o Gessé Acioli. Oi, Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, você estava falando aí junto com a Priscila sobre as férias da meninada. No campus a turma não para, viu? Tem um projeto de extensão bem bacana que é o Férias no Campus. Eu estou aqui com a professora, coordenadora, né, do Núcleo de Extensão da SES Unita, Aline Alves, que fala pra gente como é que tá essa programação para esse mês de julho, que é um mês dedicado às férias, mas que o pessoal coloca a mão na massa e faz aí essa extensão em curso, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje iniciamos o nosso Férias no Campus, a 23ª, edição de um evento que acontece anualmente pela nossa instituição e que leva em consideração e que abrange toda a extensão, a atividade de extensão da nossa instituição, que é um dos pilares, na verdade, junto com a pesquisa, junto com o ensino. Então, a gente aproveita as férias para ver, para levar nossos alunos esses projetos para a comunidade. Hoje é o nosso primeiro dia, como falei, e é nesse primeiro dia que acontecem os serviços à população. Então, hoje tivemos serviços na área de saúde, na área jurídica, tivemos também o pessoal das engenharias, onde a gente vem para a comunidade, como diz a extensão, a gente traz de dentro das paredes da SES Unita os serviços e os alunos prestam aquilo que aprendem lá à comunidade. A partir de amanhã a gente já tem outras atividades que acontecem realmente no campus, e aí são 3 dias de atividades com oficinas, workshops, cursos, são mais de 60 atividades acontecendo nesses 3 dias. E é bem importante a gente pensar que esses profissionais do futuro que estão aprendendo isso em sala de aula, coloquem em prática já a partir de projetos como esse. Isso, a SES ela tem esse papel, é uma das prioridades da nossa instituição, é realmente ajudar a comunidade por meio dos nossos estudantes. Então aí acontece uma troca, a população recebe o serviço e os nossos estudantes treinam, aperfeiçoam e trazem o que realmente eles veem lá dentro de sala de aula. Obrigado pela participação, Aline Alves, que é coordenadora do Núcleo de Extensão da SES Unita. Tá aí, que bacana, né? A gente poder ver os estudantes também integrados junto à sociedade através de projetos como esse durante o período de férias, Almi. Movimentação, em plena Via Parque. Valeu, Gessé. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no ABU. Muito obrigado por essas informações. Simbora pro AB Esporte, porque tem competição de vôlei começando aqui em Caruaru, hein? Então, Herbert Ramos traz todos os detalhes pra gente, né, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Almi. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. A Copa Caruaru de Vôlei 2025 tem início hoje. O torneio envolve diversas equipes da capital do forró e é dividido em 2 categorias, masculina e feminina.
Dentre os times estão equipes tradicionais aqui da cidade, o Central Vôlei, Mandacaru, Caruá, União e algumas equipes universitárias. A primeira rodada começa a partir das 7 horas da noite, hoje mesmo na quadra da Escola Municipal Santos Anjos, no bairro Kennedy. Já as finais da competição estão previstas para o dia 25 deste mês, no Ginásio Municipal de Caruaru. A entrada para todas as partidas é gratuita. E para quem gosta de vôlei, Almir, é um prato cheio, competição de alto nível e a turma vai buscar essa taça, esse troféu nessa competição municipal. E tá aí uma modalidade que a turma gosta muito aqui em Caruaru, nas cidades da região, por isso que a gente vê toda essa movimentação, não é? Nas quadras e também nas arquibancadas. Legal demais, Herbert. Então a gente sai um pouquinho lá das quadras e vai para os campos agora, porque tem novidades em relação ao futebol feminino, né? Isso mesmo, Almir. Os clubes femininos do Nordeste terão uma competição inédita para disputar. É a Copa Maria Bonita. O torneio está confirmado para o mês de outubro deste ano. Serão 9 equipes nordestinas, sendo um representante de cada estado dessa região. Os times serão divididos em 3 grupos com 3 equipes cada. Avançam para a segunda etapa os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. Essas 4 equipes vão fazer as semifinais em formato de jogo único e os 2 vencedores, aí sim, a final da Copa Maria Bonita. A Globo será a emissora oficial do evento. Uma baita oportunidade para a gente valorizar o futebol feminino e também oferecer uma competição de alto nível e boa visibilidade, porque as meninas merecem. E o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, representantes do governo estadual e também da TV Globo estiveram presentes nesse evento da Copa Maria Bonita e falaram sobre a importância dessa competição. Vamos conferir. Uma edição de grande relevo, com 9 estados, um representante de cada estado, realizando em Pernambuco essa competição interestadual, que visa divulgar o futebol feminino, fortalecer o nosso futebol feminino do Nordeste e revelar para o mercado grandes atletas. Então não é só uma competição, não se trata apenas de um campeonato, mas de um projeto social. Nós já fomos coroados sendo sede da Copa do Mundo, do futebol feminino. Então eu acho que está tudo aí, todo o movimento está convergindo aí que vai ser um sucesso. E que mais crianças, mais mulheres, mais jovens, mais adolescentes possam ver essas jogadoras, ver essas árbitras, ver essas narradoras e verem, poxa, eu também posso fazer aquilo ali, porque tem espaço para todo mundo. Que legal. E o futebol feminino é um cenário muito positivo, assim, está crescente. E é muito importante a gente observar uma Copa, uma competição assim grandiosa para a região inteira, né, Herbert? É uma valorização que as mulheres merecem e uma visibilidade que elas merecem também. Tantas vezes as atletas são desmerecidas por pessoas que não querem apoiar, não querem ver a evolução do futebol e do esporte feminino como um todo, mas que bacana que temos essa iniciativa e vamos ter a Copa Maria Bonita aqui para movimentar o futebol feminino no Nordeste. Exatamente, e o nome da Copa ficou ótimo, né? Copa Sim. Maria Bonita, super significativo. Agora vamos a um dos momentos mais esperados do AB Esporte, vamos aos gols do GE, seu Herbert. Exatamente, Almir. Pense em um momento que a turma em casa fica esfregando as mãos, querendo ver o gol ser exibido aqui no AB1 e no AB Esporte. A gente está cada vez com mais dificuldade de fazer o gol do GE, porque é muito gol bonito para pouco espaço, mas fizemos uma seleção muito bacana com os gols mais bonitos dessa semana. Simbora conferir a edição do Gol do GE de hoje. Começando mais uma edição do Gol do GE. Reunimos os principais golaços que aconteceram aqui na região e vamos mostrar para vocês. Simbora conferir. Iniciando com o golaço do Walter de Palmares. Ele recebe a bola no campo de ataque e só no domínio já aplica um chapéu na marcação. Fica frente a frente com o gol e dá apenas um toque com o pé direito para completar. Golaço de craque, categoria absurda do Walter, que tirou onda e fez a festa em Palmares. Artilheiro também precisa de sorte. O Maximiano em Inajá contou com ela para marcar um golaço. Lançamento do goleirão buscando o Maximiano.
Ele desvia de cabeça, a bola vai por cima do goleirão que estava adiantado e vai devagarzinho para o fundo das redes. A marcação até tentou chegar, tentou evitar, mas não deu. Um gol de sorte, mas também de categoria do nosso atacante. Bem demais! Chegou a hora de conferir um gol de um pequeno craque. Quem fez foi o Arthur de Caruaru. O garoto vai tomando distância, preparando o corpo, recebendo as dicas dos parentes, amigos, colegas e dispara pro gol. O chute vem forte, sem chance para o goleiro. O garoto nem acreditou que acertou essa falta. Cobrança perfeita. Parabéns, Arthur! Saindo dos campos para as quadras, porque o José Lucas fez essa pintura lá em Arco Verde. Jogo pegado e o Zé Lucas mandou uma paulada. Chute de bico forte, cobrança perfeita. O goleiro até tentou chegar, mas essa não tem como defender. Com muita força, técnica e precisão. Bem demais, Zé Lucas. Parabéns pelo golaço. Encerrando a edição de hoje com um gol atrás do meio do campo. Borrego de Pesqueira foi quem fez. O nosso goleirão provou que além de ser bom com as mãos, também consegue acertar um chutaço. Ele faz a defesa e rapidamente já chuta a bola para frente. Mas esse chute tinha direção e era a direção certa, a direção do gol. A bola ainda quica próximo ao goleiro adversário. Passa por cima de todo mundo e para no fundo das redes. Um golaço. A turma toda foi comemorar e o Borrego tá de parabéns. Turma de Pesqueira, tem que respeitar o nosso goleirão. Ele é perigoso e se brincar, ele marca gol também. Golaço para encerrar a lista de hoje em grande estilo. E com essa pintura vamos encerrando mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima! Olha aí, paredão goleador, tem de tudo nos gols do GE. Tem até quem marca e não acredita que marcou, né, Herbert? Tivemos o pequeno ali marcando um golaço de falta e sem acreditar, colocando a mão na cabeça. É muito engraçado, muito divertido a gente receber esses gols. Inclusive, fica o convite aqui para todo mundo que tiver um gol gravado ali, às vezes um amigo gravou, às vezes dá para pegar ali no local que você fez o seu racha, participou do seu campeonato, o vídeo com o momento do seu gol. Se for golaço, manda pra gente, manda aqui pro AB Esporte, quem sabe o seu gol não aparece aqui no AB1. E além desse convite, queria me despedir de hoje já fazendo um outro convite muito bacana. Para todo mundo que quiser conferir as principais informações do esporte regional, acesse lá, GE Caruaru e região. Temos novidades todos os dias para vocês. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto, Almir. Herbert Ramos, abraço para você, hein? E até amanhã. E vamos seguindo agora, vamos para o intervalo. Na volta, pessoal, a gente tem um balanço de como foi a cobertura do Grupo Asa Branca nas festas juninas desse ano, hein? Todos os veículos estiveram junto a você com o maior carinho nesse São João, que deixou uma saudade daquelas, hein? A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 47 minutos. E olha, a TV Asa Branca realizou mais uma edição do projeto Novela na Praça. Dessa vez, o projeto levou a grande estreia da novela Eta Mundo Melhor ao distrito de Gonçalves Ferreira, na zona rural aqui de Caruaru. Foi um momento bem importante para a comunidade que curtiu o primeiro capítulo da novela assim, ao ar livre, com diversão, música, cultura para a família inteira. Foi legal demais e a gente manda aquele abraço para essa turma toda que foi lá para conferir. Agora a gente volta a conversar com o Gessé Acioli, porque tem mais oportunidades para quem deseja fazer algum curso gratuito, dessa vez na área de tecnologia, inclusive. Não é isso, Gessé? Pois é, Almi, a gente volta com essas oportunidades, porque como a gente já trouxe em outros blocos aí na chamada, criatividade, tecnologia, tem sempre a ver com o Porto Digital. O Senac está oferecendo vários cursos aí, várias oportunidades, e eu estou aqui com a Pamela Dias, que é gestora
do Porto Digital aqui em Caruaru. Pamela, boa tarde. É sempre um prazer falar com vocês do Porto Digital, porque tem sempre uma novidade boa. Então conte pra gente que novidade boa é essa, que tem cerca aí de 500 vagas. Boa tarde, pessoal. É um prazer nosso também estar aqui falando com vocês. O Porto Digital, junto com o Senac, Governo do Estado, lança 500 vagas na nossa trilha de TI Criativa. E o que é essa trilha? É uma trilha na qual a gente está ofertando gratuitamente 500 vagas para quem deseja se formar na área de tecnologia e na área de economia criativa. Então a gente está pegando as duas vertentes que Senac, Porto Digital e Governo do Estado olham para fomentar o nosso estado, que é tecnologia e economia criativa, e a gente juntou isso numa trilha só, com 500 vagas gratuitas, e as inscrições estão abertas até o dia 11 de julho. Quem pode se inscrever? Como é que está o perfil desses futuros participantes desses cursos? Perfeito. Essa trilha oferecida junto com o Senac, ela tem um critério bem importante. Essa pessoa que vai se candidatar para essa trilha, ela precisa ser considerada baixa renda, porque é uma trilha gratuita do Senac. Então você vai conseguir encontrar todas as orientações, todos os requisitos na nossa link de inscrição que você encontra na bio do Porto Digital. Então lá no arroba do Porto Digital você vai encontrar esse link de inscrição, onde vai ter todos os critérios para que você possa se candidatar, mas o critério principal é que essa pessoa ela seja considerada de baixa renda. Pamela, como é que vai funcionar essa questão dos cursos, né? Vai ser de forma online, vai ser de forma presencial, como é que vai funcionar? Perfeito. O início desse curso ele vai acontecer de forma remota, até que a gente tenha se mudado para o centro da cidade. O Porto Digital em Caruaru está chegando no centro da cidade, está chegando no coração de Caruaru, e a gente começa essa trilha presencial no nosso espaço a partir de setembro. Então já podemos dizer que essa turma vai ser quase das inaugurais, né? Vai ser a primeira turma no espaço novo do Porto Digital em Caruaru, então é muito especial para a gente. É especial porque essa trilha, essa formação está acontecendo com um parceiro que a gente trabalha há muito tempo, que é o Senac, no Recife, em Caruaru, apoiado pelo Governo do Estado de Pernambuco. Então promete, né, entregar muito para a nossa cidade, formando esses talentos, tanto na área de TI quanto na área de economia criativa. Essas trilhas têm formação para mais de 300 horas também. Só para a gente confirmar que o pessoal que está em casa esqueceu de notar, como é que faz para se inscrever? Maravilha. Você vai encontrar o nosso link de inscrição no perfil do Porto Digital, @Porto Digital. Lá você vai encontrar trilha de formação TI Criativa. Você pode se inscrever até o dia 11 de julho nessa formação gratuita acontecendo aqui em Caruaru para a nossa região. Obrigado, então, Pamela Dias, que é gestora do Porto Digital aqui em Caruaru. Como ela disse, você pode estar fazendo parte aí da história, né? Porque vai ser uma das primeiras turmas aí a estarem no ponto físico aqui no centro de Caruaru, já a partir, né, desse segundo semestre. Que coisa boa, Almir, a gente poder oferecer essas oportunidades através dessa informação tão importante e saber que a gente está só crescendo nesse sentido. Economia criativa e tecnologia, a gente sabe, o nosso povo é criativo. Criativo demais. E quando a gente está com a graninha curta, né, Gessé? Aí é que é bom quando aparece uma oportunidade de capacitação, de formação gratuita. Olha só que coisa boa. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. E vamos ao fato ou fake de hoje, porque os golpistas estão anunciando um suposto programa militar temporário, hein? Então a gente vai ver agora que história é essa que está circulando aí pelas redes sociais. Oi pessoal, tudo bom? Golpistas estão anunciando um suposto programa militar temporário para pessoas de 18 a 45 anos. O anúncio falso diz que os salários são a partir de R$ 6.400, com um plano de saúde para a família toda e uma série de benefícios. Mas isso é fake. Esse anúncio leva para um site falso que imita o do Exército e cobra uma taxa de inscrição de R$ 78 para a seleção do suposto programa. A gente mostrou esse anúncio para o Exército, que confirmou que isso é uma fraude. Eles fizeram até uma publicação nas redes sociais alertando a população para esse golpe. A corporação disse que todos os processos de seleção estão disponíveis apenas nos canais oficiais do Exército. Os links estão no G1. E agora eu falo de um vídeo que mostra uma onda enorme passando por cima de vários turistas e de carros em uma praia no Algarve, no litoral de Portugal. Esse vídeo é fake. A gente usou uma ferramenta que detecta o uso de inteligência artificial. Ela analisou a imagem e identificou que ela foi criada digitalmente. E o vídeo deixa algumas pistas. Por exemplo, tem um carro que começa a sair água da janela antes mesmo dele ser atingido. Além disso, a gente chegou até o post original. E o autor do vídeo viral oferece o serviço de criação de vídeos com IA. Você já sabe, para acessar todas as nossas checagens, é só ir em g1.com.br/fato ou fake.
Tchau, tchau. Muito bem, agora meio-dia, 53 minutos. E o São João desse ano, hein? São João 2025 foi demais. Por isso que fica mesmo no ar esse gostinho assim de saudade. E mais uma vez, o Grupo Asa Branca acompanhou tudo de perto, com o maior carinho, para mostrar a maior festa da nossa região, com todos os nossos veículos reunidos, a turma toda. Um trabalho de equipe feito a partir daqui para o mundo inteiro ver. Olha só. Foi um São João para ficar na história. E a TV Asa Branca acompanhou tudo de perto. A cobertura começou ainda em abril com o tradicional São João na Roça, levando o clima junino para as comunidades rurais de Caruaru e já anunciando que vinha muito mais por aí. Eu enfiando vou embora pro sertão, matar pelo São João, pra Iacumar Rio. A festa na zona rural foi até maio, e aí no fim do mês começou pra valer na cidade. E para marcar a abertura do maior e melhor São João do mundo, nossos telejornais saíram do estúdio, tanto o AB1 como o AB2. Eles foram apresentados da estação ferroviária. Eita nós! Olha aí, ao som da Feira de Caruaru, meu Deus do céu! Ô maestro Mozart, que coisa maravilha, boa! Maravilha. E aqui é uma festa cheia de ritmos, de muita manifestação cultural. Quer a prova disso? Olha que maravilha! Boi Tira-Teima de Caruaru, patrimônio vivo caruaruense. A gente repetiu a dose no dia 23, véspera de São João. Eu saí do estúdio mais uma vez. E Magno Endel também, para que os telejornais ficassem cercados de personagens que representam muito bem a nossa cultura. Então isso é um pouquinho do que a gente vai ter nesse AB1 de véspera de São João. A gente está feliz da vida porque chegou esse que é um dos dias mais importantes da nossa festa, do nosso São João. Me diga uma coisa, essa turma boa de Olinda, o que é que tá achando do São João? Maravilhoso, é o melhor São João do mundo, é Caruaru! Mas não vai dançar forró não, vai? Tô dançando já, olha. Durante todo o mês de junho foi assim. Entradas ao vivo nos telejornais e reportagens mostrando a animação no pátio de eventos, no Alto do Moura, na estação ferroviária. Vamos fazer o seguinte, vamos dançar sem música? O último ritmo da noite foi o forró romântico da Limão com Mel. O forró abriu espaço para o sertanejo romântico de Leonardo. De abril até o fim de junho, a equipe registrou cada detalhe da festa em Caruaru, do Alto do Moura ao pátio de eventos, e também nas cidades de Bezerros, de Arco Verde, Gravatá e Santa Cruz do Capibaribe, uma maratona junina que percorreu as principais cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Durante os 7 dias de festa aqui em Serra Negra, é estimado um público de 150 mil pessoas. Foram 15 dias de festa que movimentaram cerca de 100 milhões de reais em Arco Verde. Com certeza, o São João aqui de Santa Cruz vai deixar saudade. Foram transmissões especiais em dias marcantes, 31 de maio em Caruaru, 12 de junho em Gravatá e dia 21 em Santa Cruz do Capibaribe. A TV Asa Branca foi além da tela local. Foram 34 reportagens ou participações ao vivo exibidas em programas da rede, como Hora 1, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia Sábado, Fantástico e várias edições na Globo News, sempre levando o maior São João do mundo para todo o Brasil. Mas também teve participação nos programas de entretenimento, como o É de Casa. Oi Maria, oi pessoal do É de Casa, bom dia para vocês, um ótimo dia para todo mundo que está conosco aqui no É de Casa. E o Mais Você. Semana, a gente arregalou os olhos vendo imagens de doce junino na festa de Caruaru, que está rolando lá. E pela primeira vez na história, um programa inteiro da Rede Globo foi produzido direto de Caruaru. O encontro com Patrícia Poeta, destacando a força, a cultura e o talento do povo nordestino para todo o país. Está começando o encontro direto de Caruaru, capital do forró. A gente está na praça da estação de trem, que fica no coração da cidade.
A cobertura também se espalhou pelo rádio. A CBN Caruaru, junto com a CBN Recife, produziu 8 matérias especiais para os fins de semana, contando histórias de quem faz o São João acontecer. É o São João de Caruaru, em Pernambuco, no Brasil. Antônio Marcos tem informação pra gente. Nesse período agora de junho, Tatiana e Fernando, tem aquela chuvinha fina, inclusive hoje está tendo aquela chuvinha fina aqui sobre a capital do Agreste, aquela chuvinha fina maravilhosa, aquele frio de 20 graus. E o programa Mesa de Bar foi além dos estúdios, gravado em clima junino em outros municípios, reunindo convidados para conversar sobre cultura, música e tradições nordestinas. No digital, o portal CNF também quebrou recordes. Foram mais de 100 milhões de visualizações no período das festas juninas, confirmando o interesse gigantesco do público em acompanhar cada detalhe. O portal também transmitiu todas as noites de shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga e acompanhou a animação no Alto do Moura. E a página especial de São João do G1 atingiu cerca de 1 milhão de acessos só em junho, consolidando a força da cobertura online com matérias, vídeos e agenda completa dos festejos. Foi na batida da cancela que eu senti o coração dela batendo junto com o meu. Quem é feliz na vida sai do chão. Bora, 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 isso! Sai do chão, vê, sai do chão, vê, sai do chão, vê. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Eu tô conseguindo enxergar o sentimento que você tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Puxa vida, que cobertura, hein, pessoal? Tudo isso feito para você acompanhar tudo sempre, em todos os formatos, né? Com todos os veículos reunidos e todas as equipes trabalhando muito. Tem essa turma que fica aí na telinha e tudo, mas olha, tem tanta gente trabalhando a parte técnica, a parte de tecnologia, o setor administrativo, todo mundo junto. São vários departamentos que fazem parte do Grupo Asa Branca para que tudo funcione em todas as linguagens, assim na TV, no rádio, na internet também, e a gente fica muito feliz em saber que tudo isso chegou até você e que você esteve conosco o tempo inteiro. Agora é guardar as energias para o São João do ano que vem, para a gente fazer mais bonito ainda, né? A gente do lado de cá e você aí do outro lado. Estamos juntos sempre. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo sempre, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. Uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã com muita informação, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.